Olá, muito boa tarde. A inspiração de atitudes e comportamentos nas mensagens que a Bíblia nos oferece são propostas que acontecem, por exemplo, quando as comunidades cristãs se reúnem ao domingo para a celebração da Eucaristia. Os textos lidos nas missas deste domingo merecerão agora a análise dos convidados do programa Eclésia, o padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Analisando os textos da Bíblia que são propostos na liturgia deste domingo, Padre João Lourenço, coloca-se aí a temática do sentido da vida, do futuro, nas três leituras que se escutam neste domingo? Ora, muito boa tarde. Tentando encontrar um tema que possa servir de elo, de ligação entre os diferentes textos e que possa constituir um motivo maior destes mesmos textos, eu diria exatamente que o tema é esse. Ou seja, procurar dar um sentido à vida que não seja meramente um sentido de temporalidade, que não seja meramente um sentido do imediato, do já agora, do útil, mas que seja um sentido que abra a uma dimensão de esperança, de futuro, diríamos nós, a um futuro de imortalidade. É claro que é um tema complexo e os próprios textos o mostram, não é? Eu diria quase que é um dos domingos daqueles em que é difícil, e compreendo que o seja para muitos cristãos, quer individualmente, quer em termos comunitários, apreender bem o sentido destas leituras e tentar dar-lhes uma relevância, ou seja, uma incidência, uma oportunidade para as integrar na própria vida de cada um. Por isso, eu acho que, exatamente, motivar isto na perspectiva de encontrar um sentido fundamental e dar a esse sentido uma dimensão de esperança, creio que é, efetivamente, uma belíssima proposta que acho que pode servir para os nossos cristãos refletirem. E já comprovaremos a partir de cada um dos textos. Dr. Juan. Realmente, eu estou totalmente de acordo, também encontro nestes textos digamos assim, essa linha que usou na questão do sentido da vida, a questão da plenitude da vida. E a pergunta que se pode fazer nos tempos de hoje é perguntar, será que a vida se esgota no aqui e agora? E o texto vai-nos dar algumas sugestões. Encontro neste conjunto de textos dois desafios que devemos evitar, e que são, em certo sentido, diametralmente opostos. É aquela tendência para muitos de olhar para a vida só a partir desta vida eterna, desta vida plena, dizendo essa é que é a vida verdadeira, essa é que interessa, é por essa que nós devemos aspirar, a que vivemos agora é passageira, no fundo é inconsistente, é um faz de conta. A mim parece-me que esse deve ser um perigo a evitar. Não devemos só viver de tal modo focados nessa vida eterna, de tal modo que ponhamos entre parênteses o que vivemos aqui e agora. E o outro perigo é o diametralmente oposto, é esgotar o nosso viver no aqui e agora, como se não houvesse amanhã, e portanto, que é um pouco o que nós vemos também muitas vezes, as pessoas que gastam toda a sua energia, toda a sua plenitude a viver cada momento presente porque não sabem o que vai ser amanhã. Bem, se a vida se esgota em cada momento presente, então ela esgota-se mesmo em cada momento presente, ou seja, torna-se inconsistente. Exatamente, pouco sustentável. A procura de sentido implica sempre um horizonte mais vasto. E os textos vão-nos sugerir esse horizonte mais vasto. Vejamos então cada um desses três textos. O primeiro, Padre João Lourenço, a primeira leitura que se escuta é do segundo livro de Macabeus, no capítulo 7, e pedindo-lhe que nos contextualizasse este livro dos Macabeus, de que forma é que ele de facto aponta para esse sentido para a vida. Páginas tantas, lemos esta expressão no texto, estamos prontos para morrer. Muito bem, acho que para contextualizar este livro dos Macabeus precisávamos estar aqui durante muito tempo, não é? Mas trata-se de um livro ilustre, um ilustre livro dividido em dois, portanto, primeiro e segundo,
mas no fundo narra a mesma história, com vários problemas de redação e de datação inerentes à própria composição do livro, mas é um livro que nos narra um tempo glorioso da restauração nacional, ou seja, em 167 a.C., portanto, por meados do século II, um bocadinho antes de meados do século II, um rei estrangeiro, um rei grego, impôs uma reforma ao judaísmo. Uma reforma que era a abolição de todos os traços, de todas as marcas da sua identidade. Era próprio dos gregos fazer uma espécie de uniformização do reino, uniformização dos impérios. E, portanto, anularam tudo aquilo que era a identidade específica do povo judeu. As leis dos seus antepassados, o decálogo, os princípios da sua vivência, o preceito sabático, algumas regalias que esta identidade lhes conferia, e naturalmente surgiu um movimento contra, chefiado exatamente por uma família chamada Macabeus. Essa família procedeu a uma grande reforma e lançou uma revolta para libertar o país exatamente desta tirania dos chamados reis Seleucidas, porque provinham descendente de um dos generais próximos de Alexandre Magno, chamado Seleuco, e que ficou a governar a parte do Império, quando o Império de Alexandre, em 312 a.C., se dividiu em 4 partes e foi repartido pelos seus próximos colaboradores, os seus 4 generais chamados diódocos, ou seja, aqueles que lhe estavam próximos e seus sucessores. Esta população judaica existente, naturalmente, aderiu em massa a esta revolta. E o acontecimento que hoje aqui a primeira leitura nos faz eco, é exatamente um dos episódios gloriosos. É preciso sempre perceber que estes episódios provavelmente referem-se a realidades que aconteceram, mas são essencialmente paradigmáticos, são paradigmas. Porque, de facto, esta revolução foi muito fundada na gente jovem. Gente que, de alguma forma formada nas escolas dos mestres judaicos, aspirava a voltar a um regresso àquilo que era a sua identidade nacional. E daí que valorizaram naturalmente. E, portanto, este texto tem, por um lado, reflete a história, e é um texto muito rico para conhecermos esta época. É um texto cheio de elementos de caráter histórico sobre não apenas os combates, as fortificações, as batalhas, a realidade social. Portanto, é um manancial de dados do segundo século antes de Cristo. Mas é também um texto carregado de episódios paradigmáticos que servem um bocadinho de modelo e que se apresentam como paradigmas. Eu acho que, deste texto, poderíamos tirar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, provavelmente talvez antecipando alguma coisa que o próprio Juan também pode dizer, sem problema, que é o sentido da história, claro, do presente. Estes jovens a que se refere o episódio, assim como a sua mãe, vivem o presente, mas abrem um futuro. E eu acho que isto tem muito que ver com o nosso tempo. Nós hoje detestamos o presente, ignoramos o passado e andamos todos a pensar no futuro, mas sem consistência. Porque sem viver o presente e sem melhorar o presente, dificilmente também se chega ao futuro. Esta ideia do sentido do futuro e do presente parece muito importante, e este texto revela isso mesmo. Reparem, se os jovens vivessem só o momento presente e esse momento presente não fosse sustentado por um sentido mais global, a morte seria algo insustentável. Porque era essa a ameaça que pairava sobre Exatamente, era essa jovens, a ameaça que pairava. Até é paradoxal. Pelo sentido da vida, até é possível morrer. Até é possível dar a vida pelo sentido da vida. Ou seja, quando eu descubro qual é o sentido último do viver, qual é o fundamento último da minha existência, sou até capaz de dar a vida por isso. De tal modo que a gente... Mas isto é um paradoxo. Mas é que verdadeiramente é aí que a vida vai viver, vai beber o seu sentido e a sua consistência.
Eles podiam claramente ter evitado a morte, renegando aquele que era o sentido do seu viver, só que a vida depois tornava-se inconsistente. E esse é de facto, um dos problemas das nossas sociedades às vezes é qual o sentido do nosso viver? Qual o sentido da nossa organização social? O que é o fundamento do tecido social, das opções que estamos a fazer hoje no nosso país? Ou isto está o suficientemente claro, ou cada sacrifício que temos que fazer em cada momento torna-se inconsistente e insustentável e inútil, verdadeiramente inútil. Este horizonte global é algo verdadeiramente vital para a existência. E o texto é testemunho disso. Isso não significa também uma desvalorização do presente? O mais possível. E ainda bem que chamas a atenção para isso, porque é muito importante sublinhar essa nota. É que este sentido global tem depois que ser concretizado. E a concretização tem que ser em cada momento presente. E esta é a tal dicotomia que eu falava ao princípio. Não podemos apostar só no futuro sem isso se concretizar no presente, não podemos estar só fechados no presente de maneira a que não nos abramos ao futuro. O texto do Evangelho, depois, talvez nos ajude a esclarecer um bocadinho isto também, esta relação futuro-presente. Já lá chegaremos a esse texto. Antes vemos a segunda leitura, que é da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Que temática é aqui proposta? Destaquei uma frase que é: cumpris e cumprireis o que vos mando. Ela diz do sentido do texto? Eu acho que em parte diz. Eu talvez não fosse assim por uma frase que pudesse, ou que porventura... Parece que está aqui alguém a mandar de forma rígida. Sujeita mais a algumas interpretações subjetivas, não é? Nós hoje vemos numa sociedade que é um pouco, pouco sensível, para não dizer bastante hostilizadora do que sejam coisas que tenham a ver com algum cumprimento, não é? Com aquilo que é a prática, ou aquilo que pode aparecer como uma receita. Eu acho que isso é verdade, o texto destaca muito a fidelidade e também destaca a esperança, juntamente com a oração. O que Paulo aqui propõe, no fundo, é, de facto, dar consistência à comunidade de Salónica. Era uma comunidade também rica, Salónica era uma grande cidade, era uma comunidade no meio de uma cultura, olha, como acabámos de dizer, que também vivia um bocado o presente por viver, como são aquelas comunidades judaicas da diáspora, muito agarradas ao usufruto das oportunidades que lhe eram dadas numa determinada fase do Império, e por isso localizadas em pontos estratégicos, principalmente para fins comerciais, mantinham uma fidelidade muito grande ao Império, porque isso trazia-lhes benefícios do presente. E alguns cristãos também provavelmente iam um bocadinho embarcados, até porque vários deles provinham do judaísmo. Outros, naturalmente, vinham de fora. O que Paulo tenta abrir a esta comunidade é algum horizonte que vá exatamente para a mera realidade local, não é? E, portanto, daqui Paulo exorta esta comunidade, partindo um bocadinho daquilo que é o seu apego ao Evangelho, o seu desejo de expansão, exatamente para a oração, para se manterem firmes, para não se deixarem seduzir pelas tais tentações momentâneas e nesse sentido, o apelo à fidelidade e também alguma identidade. Quando dizes, e de alguma forma cumpris para cumprir, eu acho que isto não tem aquela força do cumprir, mas sim distinguir. Se cumprirdes, isso tem a vossa marca. Isso define a vossa identidade. E cumpre a vossa existência. E isso dá sentido. Isso dá sentido à vossa fidelidade, não é? Para seres fiéis, a gente não pode ser fiéis estando sempre de treta a dizer que é fiel, não é? Tem de mostrar isso com atitudes concretas e específicas. E acho que temos aqui um bocadinho exemplo disto. E uma das atitudes a que eu fui particularmente sensível é a questão da oração. Paulo diz claramente: rezem por mim. E ao ler isto veio-me imediatamente à memória aquela imagem que não tem muito tempo, um pouquinho mais de meio ano, de alguém que pela primeira vez nos aparece vestido de branco numa varanda e pede ao povo reunido na Praça de São Pedro que reze por ele. E penso que esta atitude é verdadeiramente uma atitude cristã, de rezarmos uns pelos outros, de nos sustentarmos uns aos outros, de nos ajudarmos a encontrar este sentido uns aos outros. Porque o sentido não pode verdadeiramente ser individual, tem que ser um sentido comunitário. E quando rezamos uns pelos outros, acontecem, do meu ponto de vista, duas coisas. Aproximamos-nos uns dos outros e todos aproximamos-nos àquele com quem estamos a rezar, àquele a quem estamos a rezar. Isto gera comunidade. E esse é um exercício que acho que temos que fazer mais vezes nas nossas comunidades, porque muitas vezes rezamos pela conversão dos outros.
Isso estamos sempre prontos a fazê-lo. E ainda bem, em certo sentido, não é? Mas rezamos poucos uns pelos outros, não no sentido de dizer, coitadinho, aquele é mau, perdoa-lhe, mas no sentido de dizer, vamos sustentar-nos, vamos aproximar-nos, vamos construir uma comunidade procuradora de sentido para nós e dadora de sentido para os outros. Uma proposta de sentido para o mundo. E esse é, de facto, um enorme desafio às comunidades cristãs. Que fica feito a partir deste texto, que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Depois, o Evangelho é retirado de Lucas, no capítulo 20, onde está essa afirmação que Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Em que contexto é que essa frase surge? O contexto em que esta frase surge, a partir do episódio, é um contexto complexo, embora isso fazia parte da própria tradição veterotestamentária, não é? Já no Antigo Testamento, o Deus é o Deus dos vivos, é o Deus dos pais, não é o Deus do lugar, não é o Deus de uma região, não é o Deus de um santuário, é o Deus exatamente da família, é o Deus da comunidade, é o Deus do povo, não é? E, portanto, esta verdade já é uma verdade bíblica fundamental. Aqui, atualizada por Jesus a partir de um episódio que tem o seu quê de importante e também, ao mesmo tempo, um pouco de caricato. Não é? A história construída é uma história que se apresenta bastante inverosímil. O que acontece é que nós normalmente nos perdemos na história, não é? E qual é essa história? Essa história é a história, de facto, da questão da vida futura. E como é que dos 7 irmãos, de uma viúva que vai casando com os dois e que na tradição judaica devia cumprir estas normas, não é? Ora, isto parte de um problema de fundo mais complexo, que são as perspectivas da fé judaica ao tempo de Jesus entre os diferentes grupos que compõem a sociedade hebraica, a sociedade judaica. O judaísmo no tempo de Jesus não era um judaísmo uniforme, era um judaísmo formado em diferentes grupos, e estes grupos não tinham apenas uma matriz social, não eram apenas uma alta classe que era mais farisaica, mais saduceia, e uma classe média-baixa que era mais farisaica. Ou então de grupos mais, eu diria, mais arraigados ao judaísmo e mais observantes, que eram os essénios, assim. Não. Estes grupos também tinham diferenças no âmbito do seu credo. E esta questão é colocada no âmbito dos saduceus. Os saduceus, de facto, não acreditavam em nenhuma esperança de vida futura. A vida era o presente, como estamos aqui a dizer. E como não acreditavam em nenhuma esperança de vida futura, colocaram a Jesus, eu diria, o evangelista apresenta esta história como uma espécie de armadilha. É muito interessante aqui um fator, é que este texto aparece nos 3 evangelhos. Não é, a meu ver, uma criação de Lucas. É provavelmente uma história que remonta ao próprio, mesmo que não fosse nestes contornos, como eles aqui estão todos, que remonta ao próprio confronto feito com Jesus acerca daquilo que Jesus ensinava na sua mensagem e aquilo que os saduceus naturalmente afirmavam na sua vida cotidiana. E como isto tinha repercussões muito grandes no judaísmo, basta dizer que os rabinos, a partir da esperança futura ou não, elaboraram teses e contrateses e perspectivas de comportamentos muito diversificados nas suas normativas para a vida das comunidades. Então aqui se apresenta exatamente esta história, que os 7 irmãos tinham tido a mesma esposa na vida futura, então como é que isso era? E o que Jesus vem a dizer é que de facto não se pode olhar para a vida futura com os critérios da lógica e da retórica do presente. E pensar assim essa palavra ressurreição, sobre a qual, de facto, o tema da ressurreição coloca-se. É um tema latente, também o texto é muito importante, é um tema que vinha já do tempo dos Macabeus, nos últimos séculos do Antigo Testamento, este tema tinha vindo ao de cima. Já havia o conceito da imortalidade, mas isso ainda ficava numa espécie de imortalidade pelo bom nome, pela família, pelas obras deixadas. A partir do segundo século, terceiro, segundo século antes de Cristo, aparece aqui um conceito novo que vai se consolidando, mas que alguns grupos judaicos, concretamente estes dos saduceus, a morte dos justos, que o texto dos Macabeus também falava. E coloca-se um problema importante, que é como é que Deus recompensa a justiça? Exatamente. Como é que Deus exerce a justiça? Se Deus é justo, como é que se exerce a justiça se aparentemente o presente mostra que nem sempre é assim? Portanto, o texto está carregado de lições. Às vezes é-nos difícil chegar lá. O texto está
cheio de oportunidades para reflexão e até para a aplicação ao nosso tempo. Eu acho que também este aspecto é muito importante. Dr. Juan vai trazer algumas com certeza. A questão da ressurreição a mim parece-me uma questão fundamental e o texto ajuda-nos a penetrar um bocadinho nessa realidade. A questão é esta, quando se conta este episódio, de facto um bocadinho inverossímil, de como é que 7 irmãos foram morrendo sucessivamente, quando vão lá para cima... Sorte. Exatamente. Parece que a mulher, eles iam morrendo sucessivamente e chegam depois, enfim, na vida eterna, para quem é afinal o marido desta mulher? E a resposta é, nessa vida eterna não somos dados como maridos e como esposas. Bem, o que é que aqui quer estar a ser dito do meu ponto de vista? Está aqui a ser dito que nós não podemos olhar para essa vida eterna como se fosse uma simples continuidade desta. Ou seja, há aqui algo de novo, algo de verdadeiramente novo e que não vem simplesmente na sequência, como se fosse esta vida sem as mazelas desta vida. Ou seja, agora uma vida limpinha, sem doenças, assim é sem pintado tal. O céu muitas Exatamente, vezes, não é? mas na sequência clara disto. Ora, o texto demarca-se claramente disso, dizendo não, a vida eterna não pode ser pensada a partir dessas categorias. Mas dito isto, é importante salvaguardar que a vida eterna também não põe entre parênteses esta vida. Ou seja, a maneira como eu vivi, como eu vivo, a maneira como eu assumo a minha existência, não pode ser um faz de conta. Ser assim seria então é que esta vida eterna, apesar de não ser a continuidade desta, pressupõe esta, arranca desta, realiza-se a partir desta. E, portanto, a maneira como eu vivo não é indiferente. Há maneiras de viver que me aproximam mais dessa realidade e outras que me afastam. E, portanto, se é verdade, como o texto diz, que não pode ser lido simplesmente na sequência, também é verdade que a ressurreição, de algum modo, não me perguntes qual, não sei, também não tenho preço em dizer como é que isso é, mas quer dizer que a ressurreição, de algum modo, recuperará, permanecerá aquilo que foi a minha existência, aquilo que é a minha realidade pessoal, aquilo que são as minhas relações. Permanece como mistério saber como. Como é óbvio, de que modo é que isso se concretiza. Agora, o que a mim parece claro é que se as relações que eu vou constituindo na teia de amigos me constituem como pessoa, então isso tem que estar presente naquilo que é a vida eterna, porque a vida eterna é a minha vida eterna, não é de outra pessoa. E, portanto, isso tem que estar presente. Não sei dizer um modo. Intuo é este caminho. E isso parece-me claro, esta tensão, que não pode ser simplesmente a continuidade desta vida, porque há verdadeiramente uma novidade, mas aponta, mas requer que eu leve esta vida a sério. Cá está a tal tensão que falávamos há pedaço do presente e do futuro. O futuro a iluminar o presente a abrir-se ao futuro. Padre João? Partindo desta reflexão que acabamos de escutar, eu acrescentaria apenas um pequenino elemento, que era este. Muitas vezes nós refletimos nas realidades que estão para além de nós, que nós designadamente chamamos futuro ou escatológicas, com a mesma lógica com Exato. que analisamos o presente. Exato. Ou seja, com uma lógica racional, de números, quantitativa. O que estes textos, no seu conjunto, e também este, hoje nos dizem, é que em Deus parte-se para outra lógica, que é a lógica do amor. E essa é a lógica que dá vida. Não é a lógica da quantidade, é a lógica da qualidade. E essa muda, e essa altera-se, e essa encontra em Deus, de facto, um oceano no qual nós nos podemos mover, no qual nós nos podemos situar, a partir do qual nós podemos emprestar às realidades vividas, de facto, um horizonte novo, uma dimensão nova. Isso creio que é muito importante e pode, de alguma forma, também ajudar-nos a, como diríamos, a abrir, a desembrulhar este próprio mistério do futuro, o mistério escatológico. Por certo, a ser refletido a cada passo para uma descoberta mais plena. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar os desafios propostos pelas leituras bíblicas lidas neste domingo. Votos de um bom fim de tarde, ótimo fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.